Então, até o final de julho, normalmente esperamos ter feito muitos dos plantios de verão e a maior parte disso é após as colheitas de primavera. E esses dois canteiros ilustram isso bem. Estes são os canteiros de escavação e não escavação, comparando o crescimento das mesmas plantas em solo que é escavado todo inverno com o composto colocado na trincheira, não escava com a mesma quantidade de composto em cima. Então, os mesmos ingredientes, trabalho de solo diferente, mesmas plantas. Então, até agora este ano, o canteiro de escavação rendeu 43 ou 44. Eu não fiz uma soma final, mas por volta disso, 43, 44 quilos de colheita já. A cama sem escavação está por volta de 53 a 54 quilos, 10 a mais do que aqui. Até agora, este ano, comparado aqui, o legado disso um pouco está em como, às vezes, agora, na cama de escavação, o crescimento é um pouco mais forte. Acho que porque as festas de primavera não começaram muito rapidamente, talvez não tenham retirado tanto do solo como nesta cama, mas dito isso, o aipo-rábano parece um pouco mais forte no sem escavação e essas plantas de aipo-rábano foram plantadas no final de maio, entre repolhos que já estavam aqui, então isso era repolho. Eu coloquei as plantas de aipo-rábano e elas apenas começaram enquanto os repolhos estavam terminando. Aqui eram cenouras, não uma colheita brilhante em nenhum dos dois, na verdade. Então colocamos couve entre as cenouras. No final de junho, de uma semeadura em maio, então quando falo sobre datas de plantio, estou falando sobre colocar plantas. Os únicos vegetais que chegam aqui como sementes são as cenouras na extremidade mais distante, tudo o resto é módulo criado na estufa, como esses feijões franceses. Então eles foram colocados entre o espinafre, que estava apenas terminando, e começamos a colhê-los na semana passada, feijões verdes Cupidon. Vamos voltar em alguns meses e você verá como tudo isso evoluiu. Algumas coisas, como esses feijões franceses, já terão terminado até lá. Pode até haver um novo plantio de algo como mostardas para finalizar. Aqui, por exemplo, acabamos de colher as cebolas vermelhas. Vamos plantar endívia. Então, estas são as endívias cultivadas em módulo que serão plantadas hoje. Plantar plantas maiores resulta em uma sobreposição rápida de colheita. Esses feijões franceses foram tardios. Então, e esses foram plantados tão tarde em junho, em meados de julho. Então, toda essa seção não ficou no solo por muito tempo e isso seguiu as ervilhas que estavam aqui. E eu acho que a razão pela qual esses são um pouco menores é que essa área deu 3,5 kg de ervilhas e aqui conseguimos apenas 1 kg da cama de escavação, mas o plantio sucessional é um pouco mais forte de beterraba dourada e então uma linha de cada cama de beterraba vermelha. E aqui é onde estavam as batatas, rendimento fantástico de batatas Casablanca, primeira, segunda variedade, precoce, colheita no final de junho idealmente. E, rapaz, eram cerca de 15 quilos de batatas de 2 fileiras lá, sabe? Apenas uma quantidade realmente séria de comida. E isso foi seguido por aipo, 2 tipos diferentes de aipo. Os vazamentos de multipedra, mas basicamente eles, semeados em abril e plantados aqui no final de junho, eles precisam de toda a estação para crescer, mas grande parte do crescimento pode ser feito em vasos antes de serem transferidos para o solo. As cenouras foram semeadas. Eu semeei no meio de junho entre as alfaces. Então tínhamos 3 fileiras de alface em cada cama que continuamos colhendo as folhas externas. E dessas 3 fileiras, conseguimos 15 quilos de folhas de alface de final de abril a meados de julho. Torcemos e já as cenouras estão crescendo. E por fim, pepinos. Este é um pepino rico chamado Tânia, uma ótima variedade para cultivo ao ar livre. E já estão colhendo esses, aqui era beterraba multissemeada, 4 ou 5 quilos de beterraba ali, já sabe, nesse espaço este ano. E agora temos esses lindos pepinos crescendo, colhendo quase todos os dias, na verdade. Se o clima estiver quente, se você mora em uma parte do mundo onde as temperaturas de verão são, digamos, na casa dos 20 graus Celsius, 70 e poucos Fahrenheit, os pepinos ao ar livre valem muito a pena porque crescem tão rápido e apenas te dão muita colheita, apenas por 2 meses, julho e agosto. Quando você realmente os aprecia, aqui eles decaem um pouco em setembro. Eu vou tirar isso e provavelmente plantar brócolis para o outono, na verdade. Então você tem uma ideia de
as possibilidades. Este é o clima oceânico temperado, o tipo de coisas que você pode fazer, 2 colheitas por ano em nosso clima, da maioria dos vegetais. A maioria dos vegetais cresce em meia estação nestas condições. Aqui estamos agora, 23 de setembro. Então, já se passaram 8 semanas desde que você viu esses canteiros no meio do verão. E você pode ver o quanto de crescimento aconteceu nesse tempo. É uma época do ano de muito crescimento. E o resultado me surpreende, na verdade, toda vez que venho aqui, apenas esse crescimento. Considerando que tudo isso são segundas plantações, nenhum alimento, composto ou qualquer outra coisa foi fornecido desde dezembro passado. E todo esse crescimento aconteceu tão facilmente. Este é o teste de cavar e não cavar. Essa é a cama de cavar e não cavar. Pequenas diferenças interessantes. A couve é mais forte na cama de cavar, como acontece. No ano passado foi o contrário, a couve era mais forte na cama sem cavar. Você tem essas variações de ano para ano. Mas vou me concentrar neste porque o que quero mostrar neste clipe é o crescimento. Concentrando no crescimento, como foi alcançado, e os tempos, como no caso do aipo rábano. É um vegetal de crescimento lento, não é fácil conseguir deles um tamanho decente. Esses não estão ruins. Já vi maiores, mas considerando como foram plantados, o segundo plantio, que coloquei entre o repolho e a foto do corte aqui, foi no dia 30 de maio. Você pode ver o repolho ali ofuscando a pequena planta de aipo rábano. Então eles tiveram um começo bastante lento, mas eles se recuperaram. Estamos removendo as folhas inferiores conforme elas decaem. O caule está bastante apodrecido e não contribui muito para a planta, apenas mantendo-as arrumadas. O couve seguiu as cenouras e isso foi plantado no final de junho e nós temos colhido. Também estamos pulverizando com bacilos thuringiensis para afastar as lagartas. A alface é um terceiro plantio, então depois das cenouras aqui foram feijões franceses que você teria visto no último vídeo. E então eles terminaram cerca de um mês atrás e nós colocamos essas mudas de alface. E tudo que eu fiz até agora, na verdade, é arrumá-las, remover as folhas exteriores em decomposição e estaremos colhendo-as pela primeira vez amanhã. Tirando apenas as folhas exteriores e depois voltando para mais. E é exatamente isso que estamos fazendo com a endívia. Este bloco de endívia já rendeu 4 quilos. São quase 9 libras de folhas ao retirar as folhas externas, da mesma maneira que colhemos a alface. Você poderia cortá-lo e isso resultaria em uma ótima colheita. Mas se você cortar, demora muito mais para crescer de novo. E é por isso que, pelo menos por enquanto, quando vendemos quase toda a colheita de folhas, então prefiro colher. Esses feijões franceses da variedade Orinoco, de cor amarela, foram plantados um pouco mais tarde que os demais. Eles estão prontos para mais uma colheita, realizada a cada 4 dias. E este pequeno pedaço de 7 plantas rendeu até agora cerca de 1 quilo, pouco mais de 2 libras. A beterraba dourada e beterraba vermelha foram semeadas em conjunto e acabaram de ser plantadas no último vídeo. Você pode ver como elas estão crescendo bem agora, com os torrões como raízes inchando. Então você tem opções aqui. Você poderia torcer para colher um maior, ou você poderia, vou fazer isso agora só para te mostrar. Então assim, por exemplo, e depois no corte, você pode ver como existem menores ao redor que você pode voltar para pegar mais tarde. Ou eu poderia deixá-los aqui, colhê-los em novembro e usá-los durante o inverno. O aipo sempre me fascinou pela rapidez de crescimento quando mantido suficientemente úmido e nós temos regado ambas as camas durante o verão. Caso contrário, este aipo não teria essa aparência, sendo um plantio tardio após as batatas. E sim, estão parecendo belas cabeças. Existem 2 variedades de rúcula aqui, uma ligeiramente maior, chamada Victoria. Ambos F1S, pois acho que o aipo de polinização aberta não cresce tão rápido quanto esses. Este é chamado Loreta. Estou apenas cortando ao redor da raiz e então você pode ver um bom caule. Não é enorme, mas de qualidade razoável. E então eu faço isso, corto o topo.
assim que eu os colho, na verdade, porque caso contrário, as folhas sugam a umidade dos caules. Com o aipo é muito sobre a umidade. Ao lado do aipo, muito apertado. O espaçamento aqui é bem apertado. Estou indo ao máximo, mas cuidando das plantas e mantendo-as arrumadas. Então, removendo folhas apodrecidas ou qualquer folha mais velha, onde eu as vejo, como nos alhos porós, se eu apenas tirar, eu posso fazer isso. Na verdade, eu posso fazer isso puxando o alho poró. Então, é basicamente 1 de 4. É uma variedade de alho poró precoce chamada filamen. Novamente, vou apenas aparar as folhas exteriores. Você pode ver que há um bom caule ali, não extremamente branco. Isso ocorre porque eles são plantados em várias semeaduras não muito profundas. Então depende do que você quer. Se o objetivo for um caule branco longo, um método diferente seria necessário. Então, para o que queremos, isso está bom, né? E tem muitos alhos poró ali, porque em média 3, às vezes 4 em um tufo, 16 tufos em um espaço não muito grande. Esta cama já rendeu este ano mais de 70 quilos. Isso é cerca de 155 libras de vegetais, 5 pés de largura, 16 pés de comprimento, 1,5 por 5 metros. E há muito mais por vir. Como cenouras, por exemplo. Estas são as cenouras semeadas em junho entre alfaces. E se eu puxar uma aqui para te dar uma ideia de como elas estão. Esta é a Burlicum, que é uma boa cenoura de inverno que pode ser bem armazenada se você quiser. Acho que provavelmente vamos comê-las antes do inverno, no entanto. Porque eu não tenho nenhuma cobertura para a mosca da raiz da cenoura. Então, na verdade, há um pouco de dano aqui. Não é prático colocar uma malha sobre ambos os lotes de cenoura nestes canteiros de teste. E, finalmente, esta é uma terceira plantação de erva doce. Então, essa pequena faixa no final já teve beterraba, 5 quilos, 11 libras. Depois teve pepinos, apenas 2 plantas de pepino rico que você viu da última vez. E eles renderam 9 quilos no final, quase 20 libras de pepino. E entre os pepinos no final de agosto, nós colocamos essas plantas de funcho, que eram apenas pequenas mudas. Você mal podia vê-las cobertas pelas folhas de pepino, então os pepinos terminaram como costumam fazer aqui. Quando as noites esfriam no início de setembro, os pepinos não se desenvolvem tão bem. Então, eu os corto na base, tudo vai para a pilha de compostagem e de repente você vê, uau, tem erva doce. Ainda há muitas colheitas por vir aqui, mesmo após todas as que já tivemos. Esses canteiros terminaram porque conduzi como um teste e preciso cavar aquele ali. Então, basicamente, nós colhemos tudo até o início de dezembro e eu somo o total. E todos os anos até agora, 6 anos consecutivos, tem sido 100 quilos ou mais. Isso são 220 libras de vegetais deste espaço. Mas para alcançar isso, você precisa estar em cima no verão. E é isso que eu tenho mostrado aqui, os resultados do plantio de verão para obter essa incrível abundância no outono.